Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom voltar a falar com você através deste canal. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, onde vamos meditar nos primeiros 14 versículos deste livro. Vamos ouvir a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é o juízo de Deus sobre o seu povo. É sobre isso que eu quero falar com você. A palavra de Deus nos diz, através deste livro santo, que é a Bíblia, que Deus julga o seu povo. E eu convido você, neste momento, a orar, pedir a Deus que fale aos nossos corações. Pai de amor, de infinita bondade, aqui estamos, ó Pai, com teu livro santo aberto. Pedimos ao Senhor que, pelo poder que há no nome de Jesus, pela garantia que o Senhor nos deu, que estaria conosco todos os dias até a sua volta, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que o Espírito Santo traga consolo, conforto e confronto para os nossos corações. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é o juízo de Deus sobre o seu povo. Nós gostamos muito quando a palavra de Deus traz um conforto para os nossos corações. Mas nem sempre nós gostamos quando a palavra de Deus traz confronto para os nossos corações. E hoje a palavra de Deus trará para você um confronto. Então preste atenção no que Deus tem a dizer a você através desta palavra. O texto bíblico de Ezequiel, capítulo 24, conta para nós uma parábola sobre a destruição de Jerusalém. Essa parábola é sobre uma panela enferrujada e sobre um cozido de carne que é feito nessa panela. E através deste texto, Deus falará aos nossos corações, trará esperança para as nossas almas. O primeiro ponto que eu quero falar com você é que o juízo de Deus está marcado. Deus já marcou o juízo dele. Já está no calendário de Deus. O texto diz assim: no 10º dia, do 10º mês, do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, registra a data de hoje. O rei da Babilônia acaba de sitiar Jerusalém neste dia. Então Deus falou com o seu filho, o profeta Ezequiel: meu filho, eu tenho uma missão para você. Você vai falar com o povo que eu já marquei a data em que o meu juízo recairá sobre eles. Quando nós abrimos as nossas Bíblias nos Evangelhos, nós também vemos Jesus falando que Deus já marcou a data da volta de Jesus. O dia que Deus julgará o mundo. Só que ele disse que esse dia, nem anjos, nem ele, nem ninguém sabe a não ser Deus. Mas Deus já sabe esse dia. E uma das coisas que Deus pede é para que nós fiquemos preparados. Sabe o que estava acontecendo com o povo de Israel? Por que Deus mandou falar com eles sobre isso? É que eles estavam acomodados. Deus havia mandado o profeta Jeremias levar mensagens inflamadas para o coração deles para dizer: arrependam, consertem suas vidas, voltem-se para Deus, abandonem os seus pecados. Mas o que aconteceu com o povo? O povo continuou virando as costas para Deus. Talvez eu estou falando para alguém que neste momento tem virado as costas para Deus. A minha palavra para você, através da palavra de Deus, é: volte-se para Deus enquanto você tem oportunidade. A data do juízo está marcada. Deus cobrará de você em juízo. Você está preparado para esse dia? Você está pronto para encontrar com Deus? A palavra de Deus sempre fala: prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. E essa palavra serve para mim e para você. Prepara, meu filho, para encontrar-se com teu Deus. A segunda lição que eu quero compartilhar com você: o juízo de Deus é simbolizado. Primeiro ele foi marcado. Agora Deus fala assim: eu vou mostrar isso através de um símbolo. Qual é esse símbolo? Nós vamos ver nos versículos 3 a 5, que diz assim: conta uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, põe uma panela no fogo e coloca água nela. Põe ali os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espada. Enche de ossos escolhidos
escolhe o melhor do rebanho, ajunta um montão de lenha debaixo da panela, de ossos, faz ferver bem e cozinha dentro dela os seus ossos. Então Deus está mostrando para aquele povo de Israel que estava vivendo no cativeiro. É interessante que Jeremias tinha dito muitas vezes para o povo: arrependa dos seus pecados, porque senão vocês irão para o cativeiro. E o povo não arrependeu e o cativeiro chegou. Agora Ezequiel está lá no cativeiro falando com aquele povo e ele está dizendo: isso aqui não vai durar nada, nós vamos voltar. Deus vai tirar nós daqui, nós somos descendência de Abraão. E o profeta dizendo: não é isso. O restante do povo que ficou em Jerusalém vai cair. As muralhas vão cair. O templo vai cair. A monarquia vai cair. Tudo vai cair. Porque a única coisa que permanece firme é aquela que é firmada em Deus. Aqueles que estão firmes, baseados em alguma ideologia política, baseado em alguma ideologia religiosa, eles vão cair. Mas aqueles que estão firmados em Deus, eles vão permanecer de pé. Então Deus chama eles e fala assim: olha, eu vou simbolizar isso para vocês através de uma parábola. Deus então manda o profeta pegar uma panela, colocar lenha debaixo dela, enchê-la de carne, de água, cozinhar tudo aquilo, mostrando para eles o seguinte: do mesmo jeito que o animal foi sacrificado, do mesmo jeito que essa carne está sendo cozida, vocês também entrarão em juízo. Vocês passarão pelo fogo. Vocês enfrentarão o meu juízo. Deus deu esse símbolo para eles, porque lá em Ezequiel capítulo 11, eles diziam assim: olha, nós somos a melhor carne. Nós somos a bola da vez. Nós somos o povo escolhido de Deus. E o próprio Senhor Jesus um dia falou: não adianta vocês ficarem dizendo somos descendência de Abraão. Até das pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Então, meus queridos amigos e irmãos, o povo de Israel não acreditava no juízo de Deus. O povo de Israel não acreditava que Deus puniria o seu povo. Mas ele pune. Porque uma coisa que Deus não aceita é corações rebeldes. Uma coisa que Deus não aceita é a idolatria, é a hipocrisia, é a falsidade. E era isso que aquele povo que deveria ser a santidade, aquele povo que deveria ser de adoração, aquele povo que deveria ser de consagração, estava vivendo o inverso. Não vamos inverter valores, amados. Não vamos inverter a vontade de Deus para viver a vontade do homem. Vamos buscar através da palavra de Deus a vontade de Deus para as nossas vidas. Depois do juízo de Deus simbolizado, eu quero compartilhar com você um terceiro ponto neste texto. O juízo de Deus é ilustrado. Os versículos 6 a 8 diz a palavra de Deus assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da caldeira que está enferrujada por dentro, e cuja ferrugem não saiu dela. Tira a carne dela, pedaço por pedaço. Não lance sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Ela o derramou sobre uma rocha nua. Não o derramou sobre a terra, onde o pó o cobriria. Foi para aumentar a minha ira e me vingar que derramei o seu sangue numa rocha nua, para que não fosse coberto. O povo de Israel havia afastado tanto de Deus, tanto, que os crimes deles agora eram cometidos à luz do dia, eles não escondiam mais. Eles estavam vivendo de acordo com o que eles bem entendiam. O profeta Jeremias diz que o nosso coração ele é enganoso. Ou o nosso coração ele é transformado por Deus, ou ele vai fazer escolhas erradas. E aqui estava um povo fazendo escolhas erradas, e Deus entrou em juízo com eles, e falou assim: olha, eu vou ilustrar para vocês, é assim que eu vou julgar. Então, depois de colocar fogo naquela panela, de cozinhar, aquele negócio não deu muito certo, não. Aí Deus falou assim: olha, tira agora todos os pedaços de carne. Sabe por quê? Aquela panela estava enferrujada.
E uma panela enferrujada, ela cozinha comida contaminada. Deus está dizendo para aquele povo: o pecado de vocês está enferrujando as vossas almas. O pecado de vocês está manchando as suas vidas. Vocês estão cometendo crimes à luz do dia, estão derramando sangue à luz do dia. A imagem que o profeta pinta neste quadro é de um crime que acontece em cima de uma pedra, onde o sangue é derramado e na pedra o sangue escorre para todo lado. E enquanto não chove bastante, fica lá aquela mancha. Se um crime é cometido em terra, o sangue derramado, a terra chupa ele. Mas eles não queriam esconder, eles estavam fazendo isso à luz do dia. Para eles, pecar era como levantar, trabalhar, dormir, comer, era coisa comum. Quantas pessoas se acostumam com o pecado? Quantas pessoas acham que o pecado é comum, que não temos que prestar contas diante de Deus? Meus queridos, amados irmãos, é hora de nós consertarmos as nossas vidas com Deus, assumirmos a responsabilidade de servos de Deus, voltarmos para a bendita palavra de Deus, voltarmos para Deus em oração, em arrependimento, com coração contrito, quebrantado. Diz o rei Davi que Deus não rejeita corações assim. E ainda quero compartilhar com vocês uma quarta e última lição. Os versículos de 9 a 14, nós vamos aprender que o juízo de Deus é executado. O juízo de Deus foi marcado, o juízo de Deus foi simbolizado, ilustrado e agora ele é executado. Veja comigo os versículos de 9 ao 14. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu também farei uma fogueira. Deus falou assim: agora não é ilustração não, agora é eu que vou fazer. Eu farei uma fogueira grande, vou amontoar uma lenha, vou acender um fogo, e esse fogo vai ferver bem a carne, engrossando o caldo, e que os ossos sejam queimados. Então colocarás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça o seu cobre e se derreta a sua impureza, e venha se fundir no meio dela, a sua ferrugem se consuma. Deus falou assim: a carne que está na panela é um tipo de polvo, a panela é outro tipo de polvo. Tanto aquele que é a carne quanto aquele que é panela está tudo contaminado. Agora eu vou queimar a carne, vou colocar a panela no fogo, vou usar os próprios ossos para acender esse fogo. Eu imagino, quando eu leio isso aqui, o escritor de Hebreus dizer que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor, um fogo que arde, um Deus que julga, um Deus que é santo, um Deus que não aceita o pecado, um Deus que não aceita um coração não arrependido, um Deus que tem amor para perdoar, para restaurar, mas que não aceita o coração falso e hipócrita, da religiosidade falsa. Então o texto continua dizendo: então colocarás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, e o seu cobre se derreta, e a sua impureza venha a se fundir no meio dela, e a sua ferrugem se consuma. Ela provoca cansaço, ou seja, essa liderança, esse povo, ele provoca cansaço. Esse povo não aceita. Esse povo é de coração endurecido. Esse povo não aceita o meu perdão, não aceita a minha transformação, não aceita a mudança de vida. Este povo precisa de entrar em juízo comigo. Ela me provoca cansaço, me dá trabalho, pois a sua espessa ferrugem não sai nem com fogo. Quando o pecado gruda na alma do homem, ele cega. Ele torna o homem um escravo de Satanás. E ele faz do homem o seu capacho. Cuidado com aquilo que você tem alimentado no seu coração. O texto continua dizendo: a luxúria está na tua impureza, pois quis te purificar, mas tu não te tornaste pura.
Assim a tua impureza nunca será purificada, até que eu tenha cumprido a minha ira contra ti. Deus está dizendo assim, eu vou castigar vocês até o último momento, porque o que vocês fizeram não me agrada. Eu estou irado. A ira de Deus, meus irmãos, ela traz graves consequências para aqueles que não acreditam na graça maravilhosa de Jesus. Para aqueles que afastam do sacrifício de Jesus. Para aqueles que preferem viver aquilo que o seu coração enganoso tenta mostrar de bom. Mas que não tem nada de bom. Volte-se para Jesus. Volte-se para a cruz de Jesus. É hora de arrependimento, é hora de mudança de vida. E o texto continua dizendo, eu, Senhor, disse isso. Chegou o momento em que agirei. Não voltarei atrás. E não terei piedade, nem me arrependerei. Eu te julgarei conforme as tuas obras e os teus feitos, diz o Senhor Deus. O apóstolo Paulo, quando ele pensou no juízo, ele disse que as obras que ele tinha feito eram trapos de imundícia. E Deus está dizendo que vai julgar o seu povo por causa das suas obras. Quais são as obras que você fez? E eu quero dizer para você, as suas obras têm que ser obras de justiça através de Jesus Cristo. É através do sangue de Jesus. É através de um coração completamente arrependido, que reconhece que a esperança está somente em Jesus, que você pode ser salvo, que você pode ter a sua vida mudada. Não tente ir para outros caminhos, não tente outros recursos. A única esperança para você é Jesus Cristo. Entregue sua vida nas mãos dele e seja transformado pelo poder maravilhoso do Evangelho de Jesus. Não espere para o dia final. Não espere para entrar em juízo com Deus com as suas obras próprias, porque elas são trapos de imundície. Mas as obras de Jesus são aquelas que agradam a Deus e que transformam os nossos corações. Que Deus te abençoe. Que ao entrar em juízo com Deus, você possa ir na sombra de Jesus, a única esperança para a sua, para a minha e para as nossas vidas. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.